Olá, você conhece a história do fósforo eleitoral nas eleições do Brasil Império? Não? Então permaneça aqui que eu vou revelar no fim dessa aula. Mas primeiro vou tratar de um tema importantíssimo, o alistamento eleitoral. É o primeiro fundamento de eleições justas e seguras. Podemos dizer que o alistamento é a primeira etapa do processo eleitoral no Brasil. Nós temos o Cadastro Nacional de Eleitores, que opera o ano inteiro, exceto nos anos eleitorais, entre maio e novembro, quando ele fica fechado. Os atendimentos ocorrem presencialmente nos cartórios eleitorais de todo o Brasil, ou através do título NET disponível na página do TSE ou nas plataformas dos TRS. Neste ano, fica atento, 8 de maio é a data limite para você requerer seu título de eleitor pela primeira vez, para regularizar seu título cancelado, para transferir o seu domicílio eleitoral ou para alterar dados biográficos no cadastro, você que mudou de nome porque casou, por exemplo. Leve documento oficial com foto, de preferência RG ou carteira de trabalho, e leve também um comprovante de residência. Pode ser uma conta de água, de luz, de telefone, pode ser uma fatura de cartão de crédito, por exemplo. Se for homem com mais de 18 anos, leve também um comprovante de alistamento militar. Não quero demais lembrar, o voto é obrigatório para aqueles que têm entre 18 e 70 anos. É facultativo para quem tem entre 16 e 18 e também para quem tem mais de 70. É facultativo também para quem é analfabeto. Tudo isso está na Constituição. E está na Constituição por um motivo relevante. Pela íntima ligação que existe entre o alistamento eleitoral e os direitos políticos. Adquire-se os direitos políticos após o alistamento eleitoral. É quando você se torna cidadão de direito. Os direitos políticos têm duas facetas: a chamada capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, de ser eleito. Em hipótese alguma, os direitos políticos podem ser cassados. Existe a hipótese de perda de direitos políticos por cidadãos naturalizados que tiveram sua naturalização por sentença transitada julgada cancelada. Os direitos políticos dos brasileiros natos só podem ser suspensos em três hipóteses estritas. A primeira delas, a condenação criminal transitada em julgada. Em segundo lugar, a recusa de cumprir a obrigação a todos impostas ou pena alternativa, prestação alternativa. É o caso de quem se alista, que não se alista militarmente, não se alista no alistamento militar e não cumpre a prestação alternativa. Ou e, em terceiro lugar, a condenação por improbidade administrativa. A Constituição prevê ainda uma quarta hipótese, que é a da incapacidade civil absoluta. O Código Civil brasileiro previa, dentre as hipóteses de incapacidade civil absoluta, a, a idade de menores de 16 anos, a hipótese de enfermidade ou deficiência que impeça a pessoa de ter entendimento, cognição para os atos da vida civil, né? E, em terceiro lugar, era considerado absolutamente capaz aquele que não podia exprimir sua vontade temporariamente em razão de enfermidade. No caso, pessoas, por exemplo, que estavam internadas em coma, né, em inconsciência prolongada. Pois bem, dessas quatro hipóteses, restou apenas a hipótese do menor de 16 anos. Apenas o menor de 16 anos hoje é absolutamente incapaz. Então, o que acontece com as pessoas enfermas ou com deficientes que não têm condição de exprimir a sua vontade de, ou de compreender as eleições, não sabe, não entende eleição, não entende, não sabe o que está se passando, né? Ou mesmo o caso menos grave de eleitores que têm alguma enfermidade física ou mental,
mas que tem uma dificuldade imensa de chegar até a sua sessão eleitoral, ok? Essas pessoas sofrerão a sanção de ter que pagar R$ 3,50, que é a multa para quem não vota. Elas terão o título cancelado caso não votem 3 vezes consecutivas, que é a sanção para quem se abstém, aliás, se abstém de votar e não se justifica 3 vezes consecutivas. E a resposta é depende. O voto continua obrigatório para as pessoas deficientes que não têm, que são para quem é impossível votar ou para quem é difícil ir votar. Para que essas pessoas, elas, contudo, podem obter o benefício de ficar livres da sanção por não votar, por não se alistar como eleitores. E o que elas precisam fazer? Elas têm que comparecer ao cartório eleitoral e levar uma documentação comprobatória de sua condição de deficiente ou de enfermo, no caso, um laudo médico ou um atestado médico. Muito bem, eu falei aqui de quitação eleitoral, que é um dos documentos mais importantes nesse país, né? Sem ele você pode ter problemas com seu CPF, pode ter problemas com a Previdência Social, você pode ficar impossibilitado de se matricular em instituições públicas de ensino, pode não ficar impedido de obter passaporte, pode ficar impedido de, como empresário ou como empresário individual, de contratar com o poder público, prestar serviços ou vender bens ao poder público. Seu CPF, repito, pode ser bloqueado. Enfim, você vai ter uma série de transtornos caso não vote, caso não justifique a sua ausência às urnas, caso não se aliste, isso é importante dizer para os jovens, né? 18 anos é obrigatório se alistar, ok? E isso tudo porque a Constituição Federal coloca o voto como obrigatório e isso não vai mudar, né? Existem propostas de tirar a obrigatoriedade do voto, mas eu garanto, é uma tradição muito arraigada no Brasil e isso não vai mudar tão cedo, a não ser que, enfim, alguma revolução ocorra por aí. Agora, eu quero dizer a vocês o seguinte: o sufrágio universal ele foi conquistado a duras penas no Brasil. No período do Império, só pessoas com elevada renda podiam votar. A República, proclamada em 15 de novembro de 1889, aboliu isso que chamamos de voto censitário, o voto que era só para quem tinha dinheiro e patrimônio. Mas manteve a proibição do voto para mulheres e analfabetos. Na prática, a proclamação da República não mudou nada. Só com a Revolução de 30, com o fim da República Velha, é que tivemos um avanço. Aí entramos na era da democracia de massas. As mulheres passaram a poder ter direito ao voto com o Código Eleitoral de 1932, que também criou a Justiça Eleitoral. Essa instituição que progressivamente vem tornando mais confiável e justas as eleições. O voto dos analfabetos, contudo, que existia no Império, na República só passou a existir a partir da Constituição de 1988. Só hoje podemos dizer, de fato, que nós temos o sufrágio realmente universal. Muito bem, chegamos ao fim dessa breve aula e eu fiquei devendo contar a história do fósforo. E quem narra para nós a história do fósforo é o Jairo Nicolau, o cientista político Jairo Nicolau. Recomendo os livros dele. E é do livro A História do Voto no Brasil que vem essa anedota que eu vou dizer aqui. Era o seguinte: não existia alistamento eleitoral no Brasil quando se implantou o Brasil Império, né, com a independência do Brasil. Havia já, desde a colônia, o direito de votar para vereador, o direito de votar para deputados e senadores, mas não se alistava eleitores. Então, como é que se definia quem podia votar e quem não? Quem definia isso era um juiz de paz numa paróquia, uma paróquia da Igreja Católica, e ele definia no dia das eleições. Isso gerava muita arbitrariedade, né? Muitas vezes pessoas
que deveriam poder votar tinham o seu direito ali cerceado, ok? Então criou-se o alistamento eleitoral para que se tivesse uma lista, para que tivesse uma previsibilidade de quem podia votar, quem não podia votar no dia das eleições. Sequer isso se sabia. Esse alistamento, essa forma de alistamento foi criada em 1842. Contudo, e eu acho que é por isso que surgiu a figura do fósforo, não havia uma centralização das informações de alistamento como existe hoje, com o Cadastro Nacional de Eleitores. Então, a pessoa podia se inscrever numa paróquia, se inscrevia em outra, se inscrevia em ainda outra, e assim ela podia acender várias velas, né? Digamos assim, como um fósforo aceso. Ela podia fazer vários votos, podia dar vários votos. Isso era uma forma de fraude muito comum no Brasil Império. Não ocorre no Brasil, porque nós temos. É impossível alguém votar mais de uma vez, já que temos no Brasil hoje o reconhecimento biométrico de eleitores e os mesários são muito bem instruídos. A lista de eleitores chega num caderno de votação para eles e o nome de cada eleitor só existe em uma lista de eleitor, em um caderno de votação específico da sessão dele. Não há essa possibilidade de uma pessoa votar mais de uma vez, como existia. Não existe fósforo, enfim, nas eleições atuais. Então, terminamos aqui essa breve aula. Eu convido vocês, mais uma vez, a se inscreverem no canal, a ativarem o símbolo aí de notificações e a observarem os links que estão na descrição do vídeo, onde vocês vão ver a norma de regência desse tema, alistamento eleitoral, com mais detalhes e dicas de leitura para se aprofundarem. Dúvidas serão respondidas imediatamente ou com a maior brevidade que eu puder nos comentários aqui das aulas. Coloquem as dúvidas pertinentes a cada aula e acompanhem, se possível, na sequência ou na sequência que vocês quiserem também, de acordo com o seu interesse maior. Eu agradeço e até o próximo vídeo.